Bom dia, meus queridos, paz seja convosco. Eu sou o pastor Renato, esse é o nosso canal de reflexões. E a reflexão que eu quero compartilhar com você nessa manhã, ou nessa tarde, nessa noite, depende do horário que você está vendo, se encontra no primeiro livro de Timóteo, no capítulo 1, verso 15. Diz assim a palavra de Deus: Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu, Paulo, sou o principal. Mas, por isso, alcancei misericórdia para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. É interessante que Paulo se revela aqui como um dos maiores, dos principais pecadores. Ele era conhecedor do Velho Testamento, ele foi ensinado aos pés de Gamaliel, você provavelmente tem conhecimento disso. Ele tinha cidadania romana, ele poderia simplesmente chegar e falar, assim como muitos fariseus disseram, né? Imagina, eu vou me submeter a esse Messias. Mas quando Jesus ele tem um encontro ali com Paulo em Damasco, Paulo tem a visão de Jesus, quando literalmente ele cai do cavalo, ali Paulo tem a vida transformada e ele começa a perceber que realmente ele tem a necessidade de um Salvador, porque ele consegue sondar o seu coração e perceber que realmente ele sozinho ele não conseguiria alcançar a salvação. Ele entende que não é pela lei que ele iria conseguir, porque a nossa justiça, irmãos, ela é como trapo de imundície. Jamais a gente vai conseguir realmente agradar o coração de Deus com as nossas intenções, porque nós somos pecadores. E a maior dificuldade que nós temos de aceitar um Salvador é justamente por essa questão, porque nós nos julgamos boas pessoas. Eu não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não... Enfim, mas nós cometemos pequenos delitos, vamos dizer assim. Nós mentimos, sabe aquela mentirinha que assim, às vezes alguém vem na sua casa e de repente você fala pro teu filho, fala que eu não tô. É uma mentira. E você está induzindo seu filho a mentir também. Ou então aquela ligação que você olha e você sabe quem é, mas você não atende porque você sabe que é cobrança ou porque, enfim, são situações que nós fazemos ao longo do dia que, por mais simples que elas sejam, elas são situações erradas, são posicionamentos, são decisões que nós fazemos de forma errada. Talvez porque nós não pensamos, talvez porque nós já estamos tão habituados a fazer esse tipo de coisa que a gente acaba se tornando normal, né? É o caso de nós falarmos muito com relação às nossas autoridades, né? Que elas são corruptas, enfim. Mas quando você, no trânsito, por exemplo, oferece uma grana para um agente, você está tentando subornar ele, você está sendo corrupto. Ou seja, você é um corrupto corruptível, porque algumas pessoas também têm lá o seu preço, né? Numa vistoria talvez, enfim, uma série de coisas, né? Quando a gente quer receber um benefício, a gente vai lá e dá um dinheirinho a mais, tudo isso é corrupção. Quando eu vendo algum objeto por um preço e eu não notifico aquele valor, eu invento um outro valor, tudo isso é uma forma de corrupção que nós temos e que a gente precisa eliminar esse tipo de coisa, não é? De maneira que Paulo, quando ele percebe isso, ele sempre que olha para dentro, ele fala, cara, realmente eu preciso de um Salvador, assim como você e eu. Se nós olharmos para dentro, nós vamos perceber que as nossas intenções, elas muitas vezes são intenções até boas, mas aquilo que norteia a nossa decisão, a nossa posição, muitas vezes é algo errado. Às vezes é para autopromoção, a gente publica no Facebook lá algo que nós fizemos, mas não no intuito de ter ajudado alguém, e sim no intuito de
demonstrar para as pessoas, olha como eu sou uma pessoa boa. Só que quando nós chegarmos diante do Senhor, isso não vai ser válido. O que vai ser válido diante do Senhor? É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É nós termos aceitado ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, termos descido as águas e termos caminhado com Cristo constantemente, buscando fazer toda a vontade do Senhor, ainda que falhando algumas vezes, em algumas ocasiões, mas sempre buscando, perseverando em fazer a vontade de Deus, crescendo na sua graça e no seu conhecimento, buscando realmente o propósito do Senhor. Isso sim é valioso. E se as palavras de Paulo, que ele fala aqui, dizendo que ele ainda era um pecador, quem diremos nós, irmãos? Se ele carecia de um Salvador, imagine nós que estamos aí muitas vezes deixando tudo que é de Deus de maneira secundária nas nossas vidas. Nós oramos quando dá tempo, nós lemos a palavra de Deus somente quando dá tempo. A gente não pratica as palavras que o Senhor nos ensinou de amar o nosso próximo, muito pelo contrário. Às vezes, se nós tivermos oportunidade, nós passamos a perna em alguém. Então que a gente possa realmente estar pensando por essa semana, por esses dias aí, como tem sido a nossa conduta com relação ao cristianismo. Se nós temos apenas sido pessoas religiosas que dizemos que somos cristãos simplesmente por dizer, ou se realmente a nossa preocupação é em reconhecer que somos pecadores e que carecemos da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você tenha uma ótima semana. Deus os abençoe.